Hoje, vamos mergulhar em uma das questões mais intrigantes da fé cristã e o espinho na carne de Paulo. Essa expressão enigmática, mencionada pelo próprio apóstolo Paulo em suas epístolas, tem sido motivo de especulação e reflexão ao longo dos séculos. O que seria esse espinho? Como ele afetou a vida e o ministério de Paulo? E, acima de tudo, o que podemos aprender com essa experiência? Neste vídeo, vamos explorar essas questões, examinar diferentes interpretações e descobrir as poderosas lições espirituais por trás desse mistério. Prepare-se para uma jornada de descoberta e inspiração enquanto mergulhamos no significado do espinho na carne de Paulo. O mistério em torno do espinho na carne de Paulo é um tema que intriga muitos estudiosos da Bíblia. A busca pela identidade desse espinho levou a diversas especulações, algumas fundamentadas e outras menos plausíveis. Neste estudo bíblico, exploraremos diferentes interpretações sobre esse assunto e analisaremos as possíveis razões pelas quais Paulo pediu repetidamente ao Senhor que o livrasse desse espinho. Dentre as especulações sobre o espinho na carne de Paulo, encontramos uma variedade de teorias. Algumas delas são defendidas por renomados estudiosos do Novo Testamento, enquanto outras parecem ser conjecturas improváveis. Vamos examinar essas sugestões e avaliar o que a Bíblia nos revela sobre esse enigma presente nas Escrituras. A epilepsia não parece ser uma interpretação adequada para o espinho na carne de Paulo, pois não há evidências em suas epístolas ou no livro de Atos que sugiram que ele sofria desse problema. Além disso, forçar o texto de Gálatas capítulo 4 versículo 14 para se encaixar nessa ideia seria uma interpretação equivocada, já que o apóstolo parece estar usando uma figura de linguagem nessa passagem. Da mesma forma, a sugestão de que Paulo sofria de depressão também carece de fundamentos sólidos. Embora o apóstolo tenha enfrentado várias dificuldades e oposições em seu ministério, suas próprias palavras, como a somos entristecidos, mas sempre alegres, sugerem uma atitude resiliente diante das adversidades. É verdade que Paulo teve opositores e enfrentou lutas constantes em seu ministério, o que certamente lhe causava agonia. No entanto, considerar isso como o espinho na carne não parece coerente com o relato bíblico. Além disso, é improvável que Paulo tenha orado 3 vezes para que Deus colocasse fim em seus inimigos, como sugerido por essa interpretação. Essa visão era a preferida de Lutero, mas pode ser vista como uma simplificação excessiva do problema. A interpretação de que o espinho na carne de Paulo era as tentações que o afligiam devido às limitações de sua natureza humana corrompida pelo pecado é uma sugestão comumente discutida. Calvino, por exemplo, preferia essa interpretação. Alguns até aprofundam esse aspecto, sugerindo uma possível ligação com uma opressão demoníaca que atacava o apóstolo. É importante esclarecer que a sugestão da tentação não se refere necessariamente a um pecado específico e recorrente, como algumas interpretações inconsequentes e sem fundamentação bíblica sugerem, especialmente com conotação sexual. Em vez disso, essa interpretação aborda a própria imperfeição humana diante da perfeição e magnificência do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. A sugestão de que o espinho na carne de Paulo fosse um problema de visão é uma das mais conhecidas. De acordo com essa interpretação, especula-se que Paulo sofria de um possível problema ocular. Quando o apóstolo escreveu aos Gálatas, ficou claro que a doença que o afligia também causava aflição neles, a ponto de estarem dispostos a arrancar os próprios olhos para ajudá-lo. Há evidências de que Paulo enfrentava dificuldades para escrever suas cartas devido à sua visão debilitada, como mencionado em Gálatas capítulo 6 versículo 11. Em algumas ocasiões, ele até precisou de um escriba para ajudá-lo na escrita. Além disso, Atos capítulo 23 versículo 5 sugere que Paulo teve dificuldades para enxergar o sumo sacerdote Ananias durante uma reunião do Sinédrio. No entanto, a principal objeção a essa interpretação é o fato de que não sabemos se Gálatas capítulo 4 versículo 15 deve ser interpretado literalmente ou figurativamente, nem se a possível doença mencionada pelo apóstolo na epístola aos Gálatas está realmente relacionada ao espinho na carne mencionado em 2 Coríntios. Outras sugestões para o espinho na carne de Paulo incluem nevralgia, reumatismo, malária, ou complicações dela, que talvez expliquem o problema de visão, e até mesmo lepra. Entretanto, antes de discutirmos sobre o que era exatamente esse espinho na carne de Paulo,
é importante considerar o contexto em que essa passagem é encontrada. Estamos nos referindo a 2 Coríntios capítulo 12, um texto no qual o apóstolo Paulo descreve uma experiência indescritível de ser arrebatado ao terceiro céu, onde ele presenciou coisas que não poderia expressar em palavras. Interessantemente, no versículo 5, Paulo altera abruptamente o tom de sua narrativa. Após descrever a glória celestial, ele passa a descrever o sofrimento terreno, onde era afligido por um mensageiro de Satanás. Além disso, Paulo relaciona o privilégio de vivenciar experiências tão sobrenaturais com o sofrimento ao qual era submetido. Ele então nos explica o propósito desse sofrimento e fornece alguns detalhes que nos ajudam a entender melhor esse espinho na carne. A palavra grega traduzida como espinho é a sokops, que significa literalmente a estaca ou a espinho, no sentido de perfurar a pele a ponto de ferir. Esta é a única vez que esse termo grego é utilizado em todo o Novo Testamento. Neste capítulo, Paulo discute sobre o agloriar-se e expressa sua preocupação em dar ao Senhor toda a glória e honra devida. Seu grande desejo era permanecer humilde e nunca cometer o erro de gloriar-se de si mesmo. A forma como ele usa a terceira pessoa no início do capítulo deixa esse princípio muito claro. É crucial destacar a revelação de Paulo sobre a origem de seu espinho na carne, foi dado pelo próprio Deus. Paulo claramente aponta que o espinho na carne que o afligia foi resultado de uma intervenção do Senhor. Levando isso em consideração, pessoalmente, acho bastante improvável que esse espinho na carne se refira a um tipo de tentação. Paulo intensifica ainda mais sua descrição ao apontar que um mensageiro de Satanás o atormentava por isso. Ou seja, quando Deus lhe deu algo que lhe causava desconforto, também permitiu que Satanás enviasse um de seus agentes para atormentá-lo. Nesse ponto, podemos nos lembrar de Jó. A forma como Paulo descreve a ação desse mensageiro de Satanás também é interessante. Ele diz que era esbofeteado, ou seja, ferido no rosto de forma humilhante. A maioria dos estudiosos entende que a maneira como as expressões são apresentadas no grego sugere fortemente que Paulo suportava dor física. Assim, independentemente do tipo de sofrimento, que poderia ser tanto de natureza física quanto espiritual, o certo é que Paulo era atingido dolorosamente literalmente em sua carne. Particularmente, inclino-me a crer que a melhor possibilidade, ou pelo menos a que propõe mais indícios textuais, é a de que o espinho na carne de Paulo se refira a um problema de visão. Entretanto, não penso ser este o ponto principal da narrativa do apóstolo. Ou seja, o importante não é o a qual, mas o a porquê. Sendo bem sincero, qualquer explicação que possamos dar sobre qual era o espinho na carne de Paulo será apenas uma especulação, pois de fato é impossível saber o que afligia o apóstolo, nem mesmo se era um problema interno ou externo. Todavia, como já mencionada, como não sabemos a qual era o espinho, sabemos o porquê do espinho, e é isso que realmente importa para nós, ensinando-nos algumas coisas importantes. O espinho na carne de Paulo não era uma maldição, mas uma bênção, que Deus concedeu-lhe tal sofrimento para que ele não caísse no que talvez fosse seu maior medo, tornar-se uma pessoa soberba. Paulo enfatiza essa condição 2 vezes no mesmo versículo ao dizer, para que não me exaltasse e a fim de não me exaltar. O espinho na carne de Paulo revela o propósito de Deus. Com base nesse texto de Paulo, entendemos que até mesmo o sofrimento pode revelar o propósito de Deus em nos poupar de uma dor ainda maior. Se o espinho na carne era doloroso para Paulo, a dor de ser um soberbo e reprovado espiritualmente era ainda pior. O espinho na carne era uma providência do próprio Deus para a vida do apóstolo. O espinho na carne de Paulo revela a soberania de Deus, e a soberania de Deus é tão imensa e incompreensível para nós que até mesmo a perturbação satânica pode ser usada por ele para cumprir seus propósitos. É incrível pensar que o mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo não desafiava o cuidado de Deus por sua vida, ao contrário, era um meio que contribuía com tal cuidado. O espinho na carne de Paulo o fez depender mais de Deus. Como qualquer ser humano, Paulo buscou auxílio no Senhor diante desse sofrimento. Ele orou e suplicou para que Deus o livrasse daquela situação. O espinho na carne de Paulo revela que a oração é eficaz e que a vontade do Senhor permanece soberana. Paulo orou por 3 vezes para que aquela dor lhe fosse tirada. Entretanto, a resposta de Deus foi um não, acompanhado de um consolo sem igual e sua graça acolhedora.
O espinho na carne de Paulo nos ensina que a oração é eficaz porque ela chega até Deus e Ele a escuta, mas isso não significa que Ele nos responderá da forma com que desejamos. O espinho na carne de Paulo revela a graça maravilhosa de Deus, e diferente do esperado, Paulo não foi finalmente curado de sua dor, mas foi-lhe dado algo que o capacitava a suportar qualquer aflição e a graça de Deus. Paulo escutou do Senhor, e a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para nós, independente de qual for o nosso espinho na carne. Lembre-se disto, o espinho na carne de Paulo não era um desprezo, mas um cuidado do próprio Deus para com ele. Meu desejo é que possamos olhar para as nossas dores não apenas com olhar de reclamação, mas com olhar de admiração pelo cuidado e pela soberania com que Deus conduz as nossas vidas, nos confortando em sua maravilhosa graça e nos ensinando até mesmo em nossos sofrimentos. Diante disto, só nos resta dizer que a todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado por assistir e explorar conosco o significado do espinho na carne de Paulo. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e inspirador para você. Continue buscando o conhecimento e crescendo na fé. Até a próxima!